E aí, moçada, beleza com vocês? Tudo bem? Pessoal, a pedido aí de vocês do grupo, tá? Resolvi fazer aqui o vídeo para vocês, tá? Eu não consegui gravar aqui com a câmera, a tela do computador, porque ia ficar tudo com megapixels aí meio embaçado, então eu resolvi gravar aqui com gravador de tela mesmo, tá? Pode ser que fique com baixa resolução, mas com o tempo aí eu vou destrinchando mais a estratégia e vocês vão ver que dá para sim utilizar mesmo a própria imagem, né? Estou falando da imagem aqui, eu estou pensando em outra coisa, mas dá para vocês utilizar a imagem aí para ver melhor, tá bom? Vamos lá, como é que funciona essa estratégia aqui que eu passo para vocês no grupo, para vocês operar? Para vocês não perder dinheiro, tá? Primeira coisa, a regra é não perder dinheiro. Depois, sim, vocês vão tentar ganhar dinheiro. Aí é outra história. Para isso, tem estratégia para proporcionar entradas para nós, aonde a gente vai ter uma assertividade melhor. Então, de começo, vocês vão ter que interromper a perca de dinheiro, tá? E como que a gente interrompe essa perca de dinheiro? Parando de operar toda hora, todo instante, todo momento. Você viu um topo, está vendendo, viu um fundo, está comprando. Parem com isso, gente, parem com isso. Olha só, vamos mudar de gráfico aqui para vocês terem uma ideia. O ruim que não vai dar para mim fazer um desenho aqui bonitinho, né? Vai dar para mim fazer um desenho bonitinho. Deixa eu ver se aqui dá para fazer. Dá para rabiscar. Dá, eu acho que dá para vocês verem, né? Dá para rabiscar aqui, né? Então, vamos rabiscar com esse lápis aqui. Onde é que eu vou botar esse lápis aqui? Vamos rabiscar com ele. Vou pegar aqui. Isso. Aqui mesmo. Esse mesmo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Como é que funciona essa estratégia? Primeira coisa. Vocês vão ter que utilizar uma média móvel. Vou colocar aqui a média móvel. Vocês vão ver aqui, ó. Pera. Modelo adicionado, ó. Você vai pegar uma média móvel de 200, que é essa preta que está passando aqui. Uma média móvel de 20 períodos, que é essa azul que está passando aqui, e uma de 9 períodos, que é essa vermelha que eu destaquei elas aqui, tá? O que vocês vão fazer? Procurar tendência. Como é que a gente vai adivinhar a tendência? Somente quando os preços estiverem abaixo da média móvel de 200, tá? Essa é a regra. Não vá fazer uma compra quando o preço estiver abaixo dessa média e não vai fazer uma venda quando o preço estiver acima dessa média, tá? Isso a gente tem que ter em mente. Então, por exemplo, olha só. O preço vem numa tendência, né? Olha lá a tendência. Vamos ver onde essa tendência começou. Pode esticar o gráfico até o máximo. Se não der aqui, vocês aumentam. Mas olha só, aqui já dá para nós ter uma ideia. Ele vinha numa tendência de alta, começou aqui a ficar meio congestionado num período maior de tempo, congestionou em cima da média e rompeu de novo ela para baixo, mudando aí a tendência. Que ele tentou voltar para cima, não conseguiu, encontrou a média de 200 e desceu. Beleza, esse é o padrão que a gente analisa de forma volumétrica, de forma contínua. Aqui entra um pouco de teoria de Elliott, para você poder saber as pernadas, o tanto que deu e tudo. Mas também entra a teoria de Dow. O que ela nos especifica? Ela especifica que topos ascendentes, ou seja, topos mais alto do que o outro, aqui um topo, aqui outro, é uma tendência de alta. Fundos abaixo do outro, tendência de baixo. Então, tem um fundo aqui, outro fundo aqui, tendência de baixo. Mas isso não precisa vocês saber nesse momento, tá? Isso é temas aí para outras aulas, caso vocês queiram e caso vocês peçam. O importante é saber que numa tendência é quando o preço estiver abaixo da média preta aqui, a média de 200 períodos. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Olha só. Vamos colocar uma média. Olha lá. Vou colocar um outro nome aqui. Olha só. Vocês vão precisar de uma média. Espera aí.
média de 200, outra média de 20 e outra média de 9 períodos, tá? Gravam aí. Vocês vão precisar de uma média de 20, uma de 200 e uma de 9, tá? Ou aí da ordem decrescente, 229. Não esqueçam disso. Essas são as médias em que vocês vão ter que utilizá-las, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, olha só. Como é que vai funcionar a estratégia? A estratégia vai funcionar do seguinte modo. Vamos aqui aonde rompeu. O preço estava em alta, rompeu a de 200, opa, tendência de baixa. O que é que nós vamos aguardar? Primeira regra, nunca comprar contra a média de 200 e nunca comprar contra as médias de 20 e de 9. Então, nós vamos aguardar a venda, mas quando o preço estiver todos abaixo delas, e as duas têm que estar nesse formato aqui, ó, abertas, tá? Se elas estiver desse formato aqui, se cruzando ou se tocando, não vão fazer nada, tá? Como que nós vamos fazer, então, as nossas entradas? Gravando para vocês ficar craque somente quando o preço estiver abaixo delas e elas estiverem abertas, tá? Elas não podem estar juntas, as médias de 20 e de 9, e aí a de 200 é para você seguir a tendência, sabendo que tá os preços abaixo, você não vai comprar, tá? Você só vai vender. Então, aqui onde rompeu, já tem uma oportunidade de venda. Como que eu sei que tem uma oportunidade de venda? Primeiro que ele já rompeu, mudou a tendência. Voltou para testar de novo a média de 200, já encontrou resistência. Na média de 9, e se passasse a média de 9, ele ia encontrar resistência na média de 20, e se passasse a de 20, ainda tem a de 200, que é uma parede, entendeu? É um muro. Então, olha só, rompeu, né? Aqui ele tentou segurar os preços, não conseguiu, acabou rompendo aqui. Aqui ele desceu para baixo, beleza, andou 3 candle, agora ele vai voltar para corrigir. É normal, todos os preços vai corrigir. O preço desconta tudo e o preço tende a corrigir tudo. Então, rompeu, vai voltar para corrigir, a gente chama essa correção de pullback, não é isso? Mas no caso aqui, nós nem vamos considerar pullback, a gente vai considerar uma regressão à média para ele continuar a queda dele. Olha só a queda aqui, ó. Toda hora que, vocês podem perceber que toda hora que ele vai, ele encontra resistência nas médias e desce. Veio aqui, encontrou resistência, desceu. Aqui ele furou a média de 9, furou a média de 20, mas já sentiu aqui a pressão enorme da média de 200 e retornou cair de novo aqui para o canal, tá vendo? Ó? Olha só, rompeu, mas voltou de novo, aí tentou de novo lá para seguir, para colocar um topo mais alto, lembrando da teoria de Dow, topos mais alto, tendência de alta. Então, o que a força compradora tentou fazer? Colocar um topo aqui de alta, não conseguiu, voltou para o canal. Aqui tentou de novo, encontrou as resistências das médias, tá? E desceu para baixo. Beleza, até aí eu acho que vocês já entenderam, já pegou mais ou menos como é que funciona. E como nós vamos dar as nossas entradas? É muito simples, nós vamos esperar o preço, fazer essa volta, tocar na média de 9 e sentir rejeição. Aqui não sentiu rejeição, aqui era uma entrada, mas é uma entrada muito arriscada. Então vamos procurar uma aqui que vai dar certo, uma entrada aqui, por exemplo, olha só, nesse candle aqui, ele sentiu rejeição aqui, né? Olha aqui, nesse candle aqui, ó, ele foi até lá em cima, sentiu rejeição, voltou para baixo. Aqui seria uma entrada perfeita caso esse candle aqui tivesse superado essa mínima. Esse é o gatilho de entrada, tá? Esse é o gatilho de entrada. Não superou, paciência, né? Paciência, não tem o que fazer, tá? Paciência. Paciência e aguardar aqui outras oportunidades. O preço continuou, tá? Por isso que eu disse para vocês lá nos áudios, entradas que vocês vão entrar 1 ou 2, 3 vezes ao dia, se possível. Olha só, o preço continuou. Continuou.
Não apareceu mais nenhuma oportunidade dos preços estar abaixo da média, o preço voltar à média, regredir a média e continuar para baixo. Nenhuma oportunidade. Foi embora, mas a tendência ainda é de baixa, não mudou a tendência, tá? Tendência é a mesma. Aqui abriu, o preço tocou aqui, mas não perdeu a mínima aqui, porque foi um toque, não pode furar, tá? Nessa regressão ele tem que apenas tocar e já no próximo candle perder a mínima. Aqui não foi, tá? Ele furou a média um pouquinho, ó. Então aqui já é descartada a possibilidade de venda, tá? Foi mais um pouquinho. Aqui também ele furou a média, então você não ia entrar aqui na perca da mínima, tá? Não ia entrar na perca da mínima porque ele furou. Então não pode. Essa é a regra para a média de 9, tá? Aqui ele continuou, desceu, foi lá em cima, voltou para baixo de novo. Percebe-se que ele vai, faz um zigue-zague, mas desce, porque a tendência maior aqui, macro, é a tendência de baixa. Aqui ele tocou, mas tocou na média de 20, não na de 9, tá? Aqui, quando ele toca na média de 20 por baixo, você já não vai fazer nada, porque o preço já está com as médias cruzadas, sinalizando aqui que ele está chegando numa exaustão, num período de acumulação ou num período em que vai ter mais consolidação. Então, não adianta, não pode, tá? É proibido você vender quando a média de 20 estiver para baixo. Tem que estar para baixo é a média de 9. Se for uma tendência de alto, a média de 9 tem que estar acima da média de 20, tá? Se tiver desse formato aqui, numa tendência de baixa, esquece, você não vai fazer nada. Aqui mudou um pouquinho o movimento, tá? As médias cruzou, subiu, não apareceu oportunidade de gatilho. Aqui tocou, mas a média de 20 está por baixo, numa tendencinha mínima de baixa, você não vai fazer nada, tá? Quando os preços estiverem se cruzando entre as médias, não vai fazer nada. Aqui o preço foi, voltou, conseguiu furar a média de 200. Conseguiu furar nesse super candle aqui, ó. Né? Esse super candle aqui de força. Furou a média, aí é quase impossível segurar, né? O preço tinha que subir, mas ele voltou de novo para baixo da média. Isso pode acontecer, tá? Continuou na média aqui. Aqui está abaixo da média. Ele tocou, mas furou, tá? Mesmo assim, vocês vão perceber depois dos tempos, que nem aqui, ó, ele tocou, mas não perdeu a mínima, não abriu gatilho, tá? Tocou lá, se tivesse esse candle aqui, o próximo candle já perdido aqui a mínima, era venda para o preço descer, tá? Esse daqui tocou lá, mas ele furou, penetrou, tá? Aí vai dar confiança com o tempo, tá? Eu, nos meus tempos, como eu já sei que aqui está numa região perto da média de 200, descendo e as médias abrindo, para mim é uma tendencinha mínima de baixa. Então, eu teria vendido após esse candle aqui, tá? Porque esse aqui foi perdido a mínima. Esse daqui não tem venda, porque ele não perdeu a mínima, tá? Tem que perder a mínima. Continuou aqui, o preço nada, aqui, opa, aqui foi. Foi lá, mas perfurou, né? Perfurou, perdeu a mínima, mas você viu que está perfurado, você não vai entrar. Esse daqui tocou, mas o outro candle não perdeu a mínima. Se tivesse o outro candle aqui perdido a mínima, era venda, você ia vender, tá? Voltou lá em cima, não aconteceu nada. Voltou para baixo de novo da média, tá? Quando o preço fica assim, ó, andando para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo da média de 200, nem opera, gente, nem opera, tá? Esquece esse par de moeda, vai procurar outro. Aqui foi. Com o tempo de vocês tanto operar essa estratégia, vocês vão ver que a média de 200 também é a mesma coisa da média de 9, como a média de 9 é a mesma coisa da média de 20, tá? Mas eu não quero confundir vocês, eu quero que vocês primeiro aprendam o básico desse modelo aqui, dessa estratégia, tá? Então, olha só, foi lá em cima, voltou de novo, as médias estão se abrindo, tá? Quando elas se abrem assim, é sinal de um grande movimento de baixa, tá? Olha só, foi lá, rompeu a média de 200, que é a preta, se abriram de novo, né? E aqui teve esse candle aqui, ó, perfurando. Perdeu a mínima, mas você não vai vender, porque ele perfurou, tá? Opa, esse aqui não, esse aqui tocou-se apenas. Apenas ele tocou, tá vendo? Vou aproximar mais aqui. Vocês vão ver que ele tocou, só tocou na média. Essa é o nosso indicativo de gatilho. Se ele não perfurar, tocou e voltou, e o próximo candle perdeu a mínima, é venda, cara, é venda, tá? O que você vai fazer? Você vai marcar aqui, marcar com uma linha aqui, daí a gente segue essa linha, gente, para vocês não terem erro. Olha só, você vai marcar a mínima desse candle aqui, tá?
Ó, mínima desse candle. Vou colocar ele de outra cor aqui. Preto. Deixa eu ver aqui se o preto tá bonito. Tô achando meio pequeno isso aqui. Deixa eu engrossar mais treco aqui. Aí, ó. Você vai marcar a mínima desse candle aqui, tá? O primeiro candle que perder essa mínima é venda. Você já vai vender automático, tá? Você marcou a mínima aqui, viu que por exemplo, se esse candle aqui tivesse subido até lá em cima, mas voltou, perdeu a mínima, você já vai vender aqui na perca da mínima, tá? Você nunca vai vender quando esse candle fechar, só quando o próximo perder a mínima. Nesse caso aqui, ele perdeu a mínima, é venda, é venda. Por quê? Porque ele apenas tocou lá e voltou, não perfurou. Esse outro aqui, por mais que ele perdeu a mínima, ele perfurou. Então, esse aqui já desconsidera a nossa estratégia aí para você não perder dinheiro, tá? E aí o preço andou, né? Andou, não aconteceu nada. Andou, não aconteceu nada. Eu vou carregar minha flechinha aqui para nós achar uma oportunidade. Aí foi, o preço andou, congestionou. Opa! Esse aqui foi, perfurou, desceu. Esse outro aqui foi, tocou. Ele apenas tocou na média. Opa, aqui sim, tocou na média, vamos marcar a mínima dele. Tá? É a mínima, gente, não é aonde ele fecha, tá? Vocês não vai colocar aqui, tá? Aquele outro lá atrás, ele tinha fechado sem pavio. Nesse caso aqui tem um pavio. Então, você vai marcar o pavio, tá bom? Não é o candle fechado, é o pavio. O pavio. Marcou o pavio, porque ele tocou lá, o outro tentou subir, não conseguiu, veio. Opa, perdeu a mínima. Aqui, perdeu a mínima. É venda. Nesse local aqui, você já vai vender. Não vai colocar expiração para a próxima vela, tá bom? Lembrando, não falei isso, mas expiração para a próxima vela, isso não existe, tá? Você vai colocar, se é um candle de 5 minutos, opa, vamos aqui, vamos colocar aqui, que horas é agora? Meio-dia 14, meio-dia 15. Então, meio-dia 20, meio-dia 20. Meio-dia 20 vai vencer o próximo candle. Coloca aqui, se ainda tiver nesse aqui, faltando 3, 4 minutos, não tem problema. Se é 5 minutos, você vai colocar seus 5 minutos dele, é o candle, tá? O preço vai fechar no próprio candle, tá? Fica tranquilo que não tem quase esse perigo do preço voltar lá em cima e fechar lá. Se acontecer isso, é pura raridade, pode acontecer, o mercado pode tudo, vocês sabem disso, mas por isso que eu estou ensinando aqui para vocês como vocês seguir a tendência. Por quê? Porque nessa consolidação aqui, ó, tá vendo? Nessa consolidação, o que aconteceu aqui? Os caras rompeu muito forte, o preço tentou voltar de novo, ficou circulando. O que aconteceu? Alguém tem que empurrar. O preço está abaixo da média dos institucionais, que é de 200. Os big players fez o quê? Vamos enfiar. Aí eles começaram a meter preço, sobe lá e mete preço, sobe lá e mete preço, que é o lote. Então, mete lote lá em cima, dá uma empurrada para baixo, sobe de novo, mete lote, daqui a pouco eles enfiam com tudo para o preço descer. Aí faz essa queda absurda para baixo, entendeu? E aí você vai aproveitar essa queda, porque não tem como o preço voltar mais lá em cima. Ele já desceu, os lotes está tudo enfiado aqui, é muita liquidez para baixo. Então, cada mínima perdida se caracteriza que a força vendedora tá ganhando, entendeu? Então, olha só, perdeu essa mínima, já era. Os caras não vai querer empurrar o preço para ele voltar e fechar lá em cima, eles querem que feche abaixo, porque a tendência é de baixo. Por isso que essa estratégia é bem assertiva, por causa disso, entendeu? Você vai entrar na hora certa, assim que sentiu rejeição, e pronto, o preço vai descer. Aqui, olha aqui outro caso, um caso até mais perfeito, mas que não foi confirmado. Olha só esse candle aqui. Esse candle aqui, famoso martelo invertido, tocou lá. Ele deu uma perfuradinha mínima, mas ele tocou primeiro e ficou meio por ali. Tem essa margem também de pontos e centavos, então a gente leva em consideração. Nesse caso aqui, não, tá bem visível que ele perfurou, então aqui nada a fazer. Mas aqui, olha só que maneiro. Chegou lá, se tivesse esse outro quedo vindo e perdido essa mínima aqui, era venda, cara. Você ia vender aqui, ó. Vender assim que ele perdeu a mínima. E não foi o que aconteceu. O preço voltou lá para testar de novo, mas sentiu a região. Vocês percebem que tem uma força enorme segurando aqui, que as médias, inclusive, elas estão se abrindo, ó. Olha só, se abrindo. Então, a força é enorme. Por quê? Porque o preço veio dessa consolidação aqui, ó. Olha só, veio dessa consolidação onde os big players enfiaram o lote a rodo,
o preço caiu com tudo. Aí o preço tem que fazer uma correção. Faz uma correção até a média e a primeira mínima que perde depois que toca é venda, cara, porque o preço vai enfiar para baixo de novo, entendeu? Aqui ainda ele tentou acumular mais um pouquinho, aí fez uma famosa figura aqui, tá? Aí depois eu ensino para vocês como vocês operam as figuras, mas aqui fez uma figura e o preço socou para baixo de novo, tá vendo? Então, é uma estratégia muito simples, tá? Sempre vocês vão esperar tocar. Olha aqui um outro caso aqui de venda, que daria venda para nós, tá? Olha só, as médias se abrindo, tá? As médias têm que estar se abrindo, tá? Não adianta pegar média fechada, tá? Aqui, por exemplo, em cima aqui, tá? Não adianta vocês pegar desse formato aqui fechado. Ah, tocou aqui, perdeu a média. Não, elas estão fechadas, tá? Só quando elas estiverem abertas, assim, abriu lá, abriu aqui. Olha só aqui, outra perfeição, ó. Tocou lá o preço, no próximo candle, perdeu a mínima. Cara, é venda. Vendeu aqui, preço fechou lá embaixo, se alguém tá ganho. Entendeu? Aí o preço voltou de novo, né? Aí tentou perfurar, não conseguiu, sentiu a pressão, voltou a cair. Vocês percebem que a média é uma LTB dinâmica que força os preços a caírem, entendeu? Esse daqui, ó, nesse caso aqui, aí vai do seu perfil de trader. Se você for mais arrojado, né? Ele já fez a correção lá em cima. Ele tá caindo, tá vendo? Caindo devagarinho. Mas sempre quando ele tá caindo devagarinho, um minuto ou outro ele vai dar uma pancada para baixo. Porque muita gente vai enfiar mais lote nessa quedinha aqui. E olha o que aconteceu aqui, o preço subiu lá de novo, tocou, perfurou ela um pouquinho, né? Para vocês que estão iniciando na estratégia, descaracteriza, né? Mas para quem já está mais arrojado, já entraria aqui na perca da mínima, tá vendo? Já entraria na perca da mínima, formando um mini martelo, tocou lá, mas perfurou, mas não tem problema, né? Mas aí vai do seu perfil, olha só que game bonito tinha dado, tá vendo? Vamos lá mais aqui, assim vocês não contam, tá bom? Quando acontecer assim do preço perfurar grande ou tocar dessa forma que vocês desconsideram, tá? Isso que é uma tendência de baixa, tá, gente? Uma tendência de baixa. Foi lá o preço, encontrou resistência, mas não tocou em nenhuma média, tá? Com o tempo, eu vou explicar para vocês aí com alguns mais vídeos que a gente pode fazer. E quando o preço também vem na média de 20, é mais força ainda, tá? Mas aí é mais para frente, eu posso explicar para vocês isso. Olha só, o preço veio, aí aqui começou a fazer uma reversão, ó. O preço começou sobe e desce, aí colocou um fundo, aí o outro já não conseguiu colocar mais, então aqui você já vai para teorias de Dow, aquilo que você tem que aprender na análise técnica, ó. Subiu, desceu, subiu, era para descer e fazer um topo mais fundo, não conseguiu, já colocou um fundo aqui igual, subiu lá em cima, já colocou um topo mais alto, tá vendo? Já está armando um pivô de alta, voltou, não conseguiu colocar um fundo mais baixo, e aí o preço tende a fazer impacto aqui, ó, e voltar a subir, né? Mas nesse caso aqui nem foi uma alta, né? Foi uma mini consolidação aqui que o preço teve. Olha só, o preço se consolidou aqui nas médias, consolidou. A hora que estava se aproximando para se tornar uma tendência de alta, ele tinha que romper a média de 200. E assim que estava chegando lá perto da média de 200, o preço já sentiu a pressão aqui do vácuo dela e voltou para baixo. E aqui, ó, olha que beleza aqui, ó. O preço veio, as médias se abriram. Se abriram e aqui voltou, olha só, para fazer a regressão à média aqui, fazer uma mini correção. Tocou na média de 9, perfurou, tá vendo? Mas se você é um trader arrojado, né, tá caçando padrão aí para poder entrar mais vezes, você já entraria na perca da mínima. Por quê? Porque ele tocou lá e sentiu uma regressão, sentiu aqui uma rejeição da média. Quando acontece essa rejeição aqui, que ele toca lá e desce para baixo, ainda faz um mini martelo, na perca dele você já pode vender, tá? Mas eu não aconselho de momento, tá? De momento eu aconselho vocês fazer aquilo que eu estou falando. Espera apenas o preço quando ele tocar. Quando ele tocar, olha aqui. Quando ele tocar na média, tá? Não quando ele fazer aquela perfuração. Deixa aquilo para quando você estiver mais forte na tendência, né? Olha aqui. Aqui tocou. Tá vendo? Aqui é um caso de loss, olha só. Tocou, né? Se você for um trader mais arrojado, ele furou um pouquinho, né? Você não teria entrada, até porque daí entra uma outra história. Por que aqui deu loss? Porque a pernada já está muito esticada, ele está próximo de uma próxima correção. Opa, como que você sabe que aqui está próximo de uma correção? É simples, pessoal, olha só. Saiu da congestão, pancada para baixo, mini correção,
Por que mini correção? Porque ele não corrigiu praticamente 50 desse primeiro movimento. Ele corrigiu aqui 38,2 e pancada para baixo de novo, consolidou um pouco, subiu, pancada para baixo. Então, nessa consolidação mini aqui, a gente já analisa com o tempo, vocês vão aprendendo com o tempo de tempo de tela, vocês vão aprendendo que quando as médias já estão muito abertas, ele tende a corrigir um pouco, entendeu? Já tende a corrigir. E aí, ó, você ia marcar aqui, ia fazer a sua venda, tá vendo? Você ia fazer a sua venda, mas ia ser estopado, porque você entrou já aqui com ele bem esticado. Mas isso é com o tempo que vocês vão aprendendo que nessas pernadas esticadas não é legal, tá? O book que eu estou mandando aí para vocês depois ver, vocês vão entender que as melhores oportunidades, assim, com confiança, essas aqui primeira, tá? Ó, nesse círculo aqui, ó, que nem essa daqui, são as primeiras, depois de um movimento desse que as médias abrem, é a hora que o negócio vai andar mesmo, então é a melhor hora para vocês poder entrar. Aqui, não tocou, nada a fazer. Vamos lá para o próximo. Acho que está acabando aqui. Vamos lá. Vamos ver onde tem mais aqui. Não tem mais. Médias desse formato aqui já sabe, não vão operar, tá? Agora aqui sim, ela abriu. Se esse quinto tivesse tocado lá e perdido a mínima com esse aqui, era venda, mas não tocou. Nada a fazer, nada a fazer. Aqui ela virou, né? Virou, mas não tocou também. Abriu, mas não tocou. Nada se a fazer. Tá? Hoje eu estou falando de tendência de baixa, depois a gente pode falar de tendência de alta, mas não vai mudar muita coisa, é a mesma coisa, tá? É o mesmo segmento, não muda nada. Aqui abriu as médias, mas não tocou nada a fazer. Aqui já está meio que consolidado, né? Então, não tem nada a fazer. Mas, bem, eu acho que vocês entenderam aí meio por cima como que funciona essa estratégia, tá? Você só vai entrar depois que tiver dado oportunidade e confirmado, tá? Vamos ver aqui se eu encontro outro aqui que apareceu oportunidade. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui ele tocou, perdeu a mínima aqui tudo, mas ele perfurou, então você não teria entrado, né? Agora que vocês estão começando, vocês não teriam entrado. Com o tempo, eu já sei que isso aqui, ele acabou de tocar lá em cima, sentiu a média de 200, voltou para baixo, que isso aqui é uma mini correção. Com padrão de martelo, eu já teria vendido aqui. Mas como vocês estão aprendendo agora, não façam isso. Não é aconselhado, tá? Não é aconselhado, mas é uma demonstração para vocês. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Acho que eu fiz um trader aqui. Fiz. Não. Aqui é um outro tipo de padrão que eu vou ensinar para vocês mais para frente durante os vídeos, tá? Que quando ela volta, perfura aqui a média de 9, mas volta na de 20, também é considerado padrão, tá? Perdeu a máxima aqui, aí você entra comprado, tá? Vamos ver aqui se acha mais outra oportunidade. Vocês também fazem isso aí depois no gráfico de vocês, tá? É uma estratégia que vai aparecer uma vez ou outra aí durante o dia, tá? Ela aparece durante o dia, vai aparecer, porque o Forex tem vários pares de moeda, vários gráficos, então ela vai aparecer, mas a expectativa é que vocês não fiquem operando toda hora, né? Toda hora vocês ficam operando. Aqui, ó, uma outra ocasião que eu falei no book lá, vou mandar para vocês, mas já vou de antemão falar para vocês. Candles muito perto, pequenos, deixando doji, vocês já sabem isso de lema de antigo, né? Quem é gráfico onde tem muito doji não se opera. Aqui entra a mesma história. Gráfico onde tem muito doji não se opera. Doji aqui, uma libélula aqui, um doji aqui, uma estrela aqui. Não se opera, gente, não se opera, tá? Nesse caso aqui é pedir para tomar stop. Pode ser que dá certo, mas é para pedir para dar stop. Aconselhado é candles assim, ó, deixa um pavio para baixo, um para cima, mas que tenha um corpo razoável, né? Razoável para poder fazer aí uma venda. Quando o preço estiver assim no meio da média de 200, nada a fazer, tá? Eu quero caçar uma tendência aqui para mostrar mais exemplos para vocês. Aqui não tem um exemplo na 9, não tem exemplo na 9 aqui, eu quero achar exemplo na 9 para vocês. Aqui tem exemplo na 9. Olha só, acabou de romper aqui para alta, né? As médias se abriram, voltaram a se ajuntar e aqui se abriram. Olha esse candle de força aqui. Candle de força mostra continuidade, com volume desse tamanho aqui acima da média, mais força ainda. Você vai marcar a máxima dele, rompeu, compra, gain. Depois ele voltou de novo aqui a média.
Olha só, voltou a média de novo aqui. Tá vendo? Mas perfurou a média, tá vendo? Olha lá, ó. Perfurou a média. Então, não fazem nada, não faz nada, né? Não faz nada quando ele perfurar, porque olha só, ele perdeu aqui, poderia ter dado gain? Poderia, mas ele fechou praticamente na máxima desse. Então, meio arriscado, tá? Meio arriscado. Quando ele fura assim, é arriscadíssimo, tá? Para quem está começando agora. Mas quando ele só toca assim, ó, chegou, tocou, sentiu rejeição, já foi, cara, rompeu lá a máxima dele, é compra. Nesse caso aqui não é outra história, porque ele está na de 20, tá? Eu estou falando agora na de 9. É mais ou menos isso, pessoal. Não tem erro, com o tempo a estratégia é muito assertiva, até demais, cara. Quando eu utilizava ela, eu fazia aí, tinha vez que na semana eu fazia 15 entradas na semana, mas 15 entradas que eu não tomava nenhum loss, entendeu? Então é muito assertivo, muito assertivo. Vamos procurar outro gráfico aqui, para ver se nós achamos. Outra entrada. Aqui não tem entrada. Bom, também não estou olhando direitinho, né? Aqui já tem, né? Ó. Tendência de baixa. Tocou aqui, ó. Ele só tocou e já sentiu, né? Deu uma leve perfuradinha, bem pouquinho, né? Mas nada que descaracteriza, né? Ó, se você for ver bem, nada descaracteriza essa entradinha aqui. Embora passou um pouquinho, né? Quem é mais conservador não ia entrar, né? Ia deixar para entrar assim, ó. Tá vendo? Ó, quando só toca, tá vendo aqui embaixo? Ó? Quando só tocava assim. Aí, aqui sim, a entrada praticamente perfeita, caso o outro candle perca a mínima, né? Nesse caso aqui, não perdeu a mínima. Nesse outro caso aqui também não perdeu a mínima. Foi perdendo terceira, aí já descaracterizou tudo, tá? Nesse caso aqui, ó, tem que perder no próximo, tá? Nesse caso aqui, perdeu. Poderia ter feito a venda, vocês iam sair no gain aí, tá? Aqui perfurou, mas também não é um padrão para poder vender nem comprar, né? Tem que ser tendência, tá? Tendência, tendência. Aqui está virando, aqui é outra história, nunca vender quando o preço está próximo já da parede, que é a média de 200, né? Indo contra a tendência. Vamos procurar outro gráfico aqui. Está tudo meio consolidado nesses dias por causa da pandemia. Então, por estar do lado da pandemia esses dias, está tudo meio consolidado aqui. É difícil você achar esse padrão toda hora. Eu achava no ano retrasado, praticamente todos os dias tinha essas oportunidades. Aqui, pessoal, ó, olha aqui. Perfeito aqui, ó. Acima da média de 200, você só vai pensar em compra. Abaixo dela, você vai pensar em venda. Médias abrindo, já forma o primeiro padrão. Preço voltou, tocou na média de 9, padrão, liberado, liberado. Vocês podem ver que nenhum outro tocou. Quem tocou, furou, não deu nada, você não vai fazer nada. Os outros foi andando de lado. Esse aqui também tocou, ó, perca da mínima, da máxima, né, que é aqui em cima, compra, teria dado gain. Então, é um padrão que raramente vai te dar um loss, entendeu? Mas você tem que aguardar. Nesse caso aqui, ó, foi unânime te dar a oportunidade em menos de 20 minutos. Olha aqui, tocou aqui, compra, né? Você vai tá terminando o candle, deixa sempre para 5 minutos. 5 minutos. Tá terminando o candle, terminou o candle, rompeu a máxima dele, é compra. Ele ainda desceu lá embaixo, né? Mas você não vai passar calor porque tem essas médias aqui se abrindo, cara. Isso é um indicativo perfeito de que o preço vai continuar. Então, ó, rompeu aqui, máxima, comprou, deu gain. Aqui também, tocou, tá vendo? Tocou apenas. Tem que ser assim. A entrada quase perfeita é essa. Quando ele toca, já regride, tá? Sentindo a pressão que tem aqui na média 9, você já vai marcar a máxima dele aqui, rompeu, é compra. A máxima, perdão, aqui em cima, o pavio é a máxima, tá? A máxima é o pavio, não é o corpo, tá? Rompeu aqui o pavio, é compra e pronto, né? Vocês não vão fazer o seguinte, vocês não vai tocou aqui, você já vai comprar. Não, não façam isso, tá? Tá? Com o tempo, até pode ser que vocês vão aprendendo que quando ele toca, ele dá uma regressão aqui, aí vocês já podem fazer a sua compra, mas não é aconselhado, tá? Olha aqui, rompeu a 200, mas não apareceu padrão nenhum, então nada a fazer. Aqui tocou, mas perfurou, então desconsidera, nada a fazer. Vamos ver mais aqui. Média abriu, mas não tocou, nada a fazer. Aqui também rompeu, média abriu, não tocou, nada a fazer.
média translação uma na outra, abandona o gráfico, procura outro, tá? Não vai ficar vendendo topo e comprando fundo, não, que nessa tendência é complicado. Aqui não tocou, tá? Não tocou, mas também a média já estava meio inclinando, né? Aí vai ter que ter concepção para vocês não entrar errado, tá? Aqui não se opera quando tiver assim, pelo amor de Deus, abandona o gráfico, vai para outro, tá? Aqui, contra a tendência, tá? A média móvel está para baixo, então está contra a tendência, é um trade arriscado, aí é traders contra a tendência. Não aconselho, mas vocês podem tentar, tá? E a estratégia vai funcionar do mesmo jeito. Tem que ser quando toca. Aqui perfurou, mas também não rompeu a mínima, né? Aqui tocou, mas perfurou. Esse aqui tocou, né? Tocou, não dá para perceber, acho que nem chegou a tocar direito, né? Mas se aproximou dela bem. Perdeu a mínima, dava para fazer uma venda aqui, né? Aqui não, perfurou não. Aqui não, porque perfurou, né? E o corpo está próximo. É quando toca lá e sente rejeição, gente. Marcam isso na cabeça. Tocou na 9, sentiu, voltou. A hora que ele fechar, marca máxima, venda. Então, pessoal, acho que vocês entenderam como que funciona, né? Funciona. Quando as médias estiverem abertas, igual estão aqui, o preço só tocar é uma coisa, marca máxima, compra, tá? Aqui não tocou, esse aqui perfurou, tá vendo? Vocês têm que ficar atento a isso, tá? Perfurou. Quando vocês veem aqui, muitos podem falar assim, pô, mas na hora que o preço está andando lá, a média também está andando. Verdade, mas na hora que esse candle fecha lá, a média já passou ele aqui. Aí você vai ver realmente se ele tocou ou não tocou, tá? Aí sim você vai marcar a média, que nem aqui, tocou e furou. Então, o que acontece? Quando você estava aqui, a média estava trabalhando. Na hora que fechou, ela mudou, pulou um candle. Então, você vai ver se fechou acima do pavio dele ou abaixo, né? Então, se fechou aqui acima do final dele, descaracteriza, embora tenha dado gain aqui, né? Mas você não vai arriscar. Aqui tocou, tá vendo? Aqui só tocou, ó. Isso é tocar. Realmente um candle aqui que tocou e sentiu, deixou o pavio. Se esse aqui tivesse rompido aqui a máxima, era compra. Você já teria feito compra ali. Aqui não tocou também, então nada a fazer. Aqui tocou, né? Mas é doji, eu já falei para vocês sobre doji, mas mesmo assim pode ser operado desde que ele toca e já sente a sua regressão aqui, a sua rejeição. Se tivesse perdido a máxima aqui em um outro candle, já era compra, tá? Era compra. Vamos ver outro movimento aqui para nós encerrar aqui. Depois eu explico mais para vocês, para o vídeo não ficar muito grande também, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver um último aqui. Aqui é um padrão que eu vou ensinar para vocês depois, tá? Da média de 20, que é quando é esse padrão enorme aqui, é mais potente, tá? Mas é tema para outra hora, para outro vídeo. Olha aqui. Médias se abrindo, tá? Abrindo-se. Depois delas ter se juntado. Tocou, só tocou, tá? Quando ele só toca, gente, é perfeito, tá? Se perder a máxima. Perdeu a máxima, aí vocês podem ver que o preço até entra com mais volume para venda, tá? Então aqui é compra. Tocou apenas, rompeu a máxima dele, que é o pavio, ele já vai marcar entrando aqui com o seu dinheiro para a expiração da mesma vela, tá? Mesma vela. Aqui, ó. Mas aqui é na de 20. Padrão que é fortíssimo. Daí, quando ele toca aqui, dá esse candle forte. Mas aí, outra hora eu vou explicar para vocês como que funciona isso aí. Aqui, média se abrindo. Tocou. Mas não perdeu a máxima, tá vendo? Não perdeu a máxima. Pouca coisa, mas aí vai dar vantagem, né? Vai dar porcentagem. Na verdade, ele não tocou, né? Ficou meio longe aqui, por isso que não perdeu também. Se tivesse tocado, certeza que teria dado uma entrada perfeita aqui. Nesse caso aqui, tocou, mas ele já foi lá em cima rápido e voltou. Não teve continuação. Fechou abaixo, né? Então, esse caso aqui, vocês vão ver com o tempo e ser meio desconsiderado que ele não vai dar certo, tá? Por causa que ele realmente tem que tocar, gente. Tocar mesmo. Aí também vai do gráfico de vocês, tá? Então, vamos lá agora para a configuração da média, tá? Eu vou tirar essas médias aqui e vamos colocar as médias para vocês entender como que a gente coloca as médias, tá? Ó, gráfico limpinho.
Vamos lá em médias móvel. Vocês vão deixar ela na primeira aqui, tá? Ó, aritmética. E vamos colocar aqui uma média de 9 períodos. 9 períodos, ó. 9 períodos. Vou deixar ela vermelha e aplicar. Tá lá minha média de 9 períodos. Agora vamos colocar aqui uma média de 20. Deixa a aritmética também. Eu gosto de colocar ela na cor azul, tá? Um pouco mais grossa, tá? Um pouquinho mais grossa aqui, para vocês ter uma indicação. E de 20 períodos. Vamos lá, vamos colocar 20 períodos e aplicar. Olha lá. Pronto, tá minhas duas médias aí, tá vendo? Minhas duas médias já estão aí. A de 20. Agora vamos colocar a dos institucionais. Essa aqui é a poderosa, a de 200 períodos. Olha só. 200 períodos, aritmética também. Eu uso a cor preta, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Eu uso preto porque, como eu opero lá também no índice, eu coloco preto. E aqui eu deixo na mais grossa que tem, para saber que ali é uma parede, tá vendo? Ó, ó. Tá pronta aí. Então, regra para essa estratégia. Só pensar em compra quando os preços estiver acima da de 200 e só pensar em venda quando o preço estiver abaixo, tá? Vamos caçar aqui. Estava numa tendência lá, agora não está. Aqui ela está meio lateralizada, tá? Quando acontece isso aqui, gente, estica os gráficos aí no limite, vocês vão ver, ó. Preço subindo, descendo, dá de 200, é que o mercado está lateralizado, congestionado, aí vocês chamam o nome que vocês acharem melhor, tá? Mercado ruim, tá? Então, esse é o modelo. Os gráficos que eu uso assim, os candle eu uso preto e branco, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Ó, uso verde, colore aí a cor que vocês quiserem, a regra é a mesma. Tocou lá na 9, só tocar, tá? Não pode perfurar. Aqui, ó, tocou aqui, ó, perfeito aqui, ó, só tocou. Acho que esse aqui foi o trader que eu fiz. Eu até mandei no grupo lá para vocês, viu? Olha só, tocou aqui, compra. Rejeição, cara, com um martelo desse, eu entro sem dó, gente. Sem dó, tá? Sem dó. Aqui também, ó. Tocou aqui, ó. Eu fiz essa compra aqui também, tá? Só tocou aqui, tá? Perdeu a máxima. Eu entrei comprado aqui. Deu gain também, tá? Esse aqui também tinha tocado. Se esse tivesse perdido a máxima, né? Teria entrado. Lembrando para vocês que os melhores padrões são desse formato aqui, ó. Martelo, tá? Ó. Tipo martelinho, porque é um sinal de rejeição perfeito, ó, perfeito, e é um candle mais curto, sem pavio lá em cima, que você sabe que ele fechou forte, entendeu? Não teve rejeição com pavio, no caso desse aqui, ó, esse que tocou aqui, subiu até lá em cima e voltou. Então, o próximo, ele tinha que romper a barreira que ele deixou lá em cima ainda, entendeu? É um pouco mais complicado do que o segundo aqui já mais forte. Beleza, pessoal? Vou deixar aí para vocês o vídeo, depois a gente tenta melhorar mais, tá? Com o tempo, não tive tempo para fazer, vou terminar o book e colocar aí para vocês analisar, tá bom? É o que eu queria passar para vocês. É isso aí, pessoal. Valeu!